Um Fla-Flu bem animado, dentro e fora de campo. Eu sou Alexander Guimarães, aqui é o Flu na Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o nosso tricolor, o Fluminense Futebol Clube. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, se inscreva, compartilhe com os amigos, que o Flu na Lata agradece e o meu agradecimento a você que está aqui com a gente. Valeu, galera! Bom, ontem tivemos o Fla-Flu, sábado à noite, né? A primeira final do Campeonato Carioca. E foi um jogo em que o Fluminense mais uma vez fez um péssimo primeiro tempo. Digo péssimo, mas ruim, né? E melhorou muito no segundo tempo. Quer dizer, um filme que se repete é, no Fluminense nas últimas partidas, né? Bom, o Flamengo dominou o primeiro tempo, como aconteceu na partida contra o Santa Fé na Libertadores. O Santa Fé dominou, o Fluminense passou sufoco. Com o Flamengo foi a mesma coisa. Teve bola que o Bruno Henrique perdeu, gol. Teve dois chutes do Arrascaeta, um passou perto da trave, o outro o Marcos Felipe defendeu. Enfim, teve lance que o Gabigol quase fez o gol, mas tipo assim, mas já estaria impedido, mas também se não tivesse impedido seria uma chance, enfim. Mas curiosamente, aliás, o porquê que aconteceu esse domínio todo do Flamengo? O Flamengo, além de ter um time tecnicamente melhor, tá junto há mais tempo, né, coisa e tal, o técnico o Rogério Ceni está trabalhando desde o ano passado, o Roger Machado chegou agora. O Fluminense insiste, e por isso que acontece esse filme repetido nessa coisa de deixar aquele meio de campo com o Nenê para armar jogadas. E isso não é do Nenê, né? O Nenê é mais um segundo atacante, né? Tinha que estar lá o Casares, tinha que estar um cara como o Ganso para armar a jogada. O Nenê acaba não marcando, acaba não fazendo as jogadas de contra-ataque, acaba não dando um apoio. Poucas bolas ele faz isso, em poucos momentos. O Fluminense entrou com aquele mesmo time, né? Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio. Até aí tudo bem. Eu falei o tudo bem por causa do Egídio, né? Mas os outros é isso mesmo, né? Iago Martinelli e o Nenê, aí deveria ser o Casares ou o Ganso. Na frente ele botou Kaique, Fred e Gabriel Teixeira logo de cara, né? Mas a bola não chega, fica ali um espaço imenso entre o ataque e a defesa do Fluminense. Iago e Martinelli se desdobrando para marcar, para tentar apoiar alguma coisa. E o Flamengo à vontade, tocando a bola, coisa e tal. O Flamengo já toca bem a bola, se deixar ele à vontade. Não tinha marcação pressão como deveria, poucas vezes. Tentou alguma coisa no primeiro tempo, mas poucas vezes não tinha. Mas o curioso que diante de tantas oportunidades que o Flamengo criou, o gol do Flamengo sai numa bobagem do Egídio. O Egídio dá um passe errado, há uma jogada do Flamengo, o Egídio acaba derrubando o Gerson dentro da área, pênalti para o Flamengo. Até o árbitro inicialmente ia marcar fora da área, pelo VAR, o VAR o chamou lá, o árbitro, coisa e tal, foi configurado o pênalti, o Gabigol bateu e fez 1 a 0 para o Flamengo, né? Tava até demorando, do jeito que o Fluminense estava jogando, infelizmente, né? Bom, curiosamente, mesmo o Fluminense meio enrolado, jogando mal, logo de cara, o Gabigol converte o pênalti aos 18 minutos, aos 19, o Nenê em cobrança de falta, aí o Nenê vai bem nas cobranças de falta, né? Ele cobra uma falta no área do Flamengo, a bola é desviada para um jogador do Fluminense, cai no pé do Kaique, aos 19 minutos o Kaique chuta para fora. Era um gol certo, o Kaique perdeu, infelizmente. Mesmo jogando mal, o Fluminense poderia ter empatado a partida, né? A partida continuou rolando, o Flamengo, como eu já falei, criando várias oportunidades. O Fluminense ainda teve uma boa chance com o Martinelli cruzando da direita, o Fred furando na grande área, isso aos 43,5 do primeiro tempo. A coisa estava tão difícil que até o Fred furou. O Nenê tenta dominar, mas não consiga. O negócio está difícil mesmo. Ele toca de calcanhar para o Gabriel Teixeira, mas o Gabriel Teixeira é travado na hora do chute. Vai para o intervalo com o Fluminense perdendo de 1 a 0. O Roger Machado tira o Nenê e põe o Casares. A coisa começa a melhorar um pouquinho para os lados do nós tricolores, né? Aos 4 minutos e meio, o Marcos Felipe faz uma grande defesa numa cabeçada do Arrascaeta, mesmo assim o Flamengo criando situações de gol, mas com uma diferença no segundo tempo. O Fluminense também passou a criar mais chances. O jogo ficou mais lá e cá. Ficou um Fla-Flu, né? Ficou um Fla-Flu. Tanto que aos 5 minutos e 30 segundos,
O Calegari e o Martinelli fazem uma tabela, o Calegari entra na grande área, dá um chute, o goleiro do Flamengo espalma, não era o Diego Alves, acho que é o Gabriel Batista, o goleiro reserva do Flamengo. Ele espalma, quase que engole o frango. Que ele espalma, a bola bate no travessão e vai para fora. Se vai para dentro do gol, é ser um frango, né? Depois, aos 8 minutos, o Gabriel Teixeira dá um cruzamento na área, o Fred quase chega, ele é travado, quer dizer, o Fluminense já começa a mostrar que estava com mais disposição. Aí o Flamengo vai para dentro, o Gabriel Teixeira, o Gabigol, aos 11 minutos, dá um chute, o Marcos Felipe defende, o Bruno Henrique perde um gol feito aos 18 minutos, toca mal, mas aí acontece o que muda o jogo de vez mesmo. Inclusive o Flamengo começa a diminuir as situações de gol dele. O Roger Machado substitui todo o ataque do Fluminense. Sai Luiz Henrique, sai Fred, Caio, cansados de correr atrás do Flamengo, porque a marcação do Fluminense ainda não estava ajustada. E entram o Abel Hernandes no lugar do Fred, no lugar do Gabriel Teixeira, o Luiz Henrique, e no lugar do Kaique, o Caio Paulista. São jogadores que não têm tanta qualidade técnica como os que saíram, mas são jogadores muito fortes fisicamente. E ainda mais entrando no segundo tempo, né? Eles assim, zero bala, digamos assim. O Fluminense conseguiu marcar melhor a saída de bola do Flamengo lá em cima, lá no ataque, que é o que o Roger Machado tem que fazer, seja com o Flamengo ou contra adversários como o River Plate, pode fazer contra o Junior Barranquilla. Futebol, hoje, moderno, pede isso, né? O Fluminense passou a pressionar mais o Flamengo lá na frente, o Flamengo passou a não ter aquela tranquilidade de tocar a bola. E aí, meus amigos, o Fluminense, pela atitude mais corajosa de ir um pouco mais à frente contra o Flamengo, aos 32 minutos, ele é premiado com um gol de empate. Há um escanteio, a defesa do Flamengo afasta, a bola cai no pé do Egídio, né? O Egídio que para o Fluminense fez um preju, mas agora foi a favor. Ele faz um cruzamento açucarado para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique cabeceia, dá um passe de cabeça para o Abel Hernandes. O Abel Hernandes, o Ilharão não consegue tirar a bola. O Abel Hernandes se desvencilha do Ilharão e manda para o fundo do gol. A bola entrou no ângulo entre a trave e o travessão. Entra lá no ângulo. Empate do Fluminense 1-1. Esse gol assim, de atacante uruguaio mesmo, Abel Hernandes botou lá dentro. Esse gol mexeu mais ainda na partida, o Flamengo ficou nervoso, começou a perder a cabeça. O Fluminense, que digamos assim, um time acostumado a sofrer, né? É o Daí Helma, agora o Roger Machado, um pouquinho menos com o Marcão, sabe, né? Psicologicamente sabe sair dessas situações, cresceu mais ainda no jogo, o Flamengo nervoso, começando a apelar para faltas. E cara, o gol do Fluminense foi aos 32, aos 34, o Felipe Luiz, numa jogada de meio de campo, uma falta a ser cobrada, ele dá o passe errado, para você ver o nervosismo do Flamengo, né? Pro o Luiz Henrique rompe, vai correndo. Podia ter feito o gol da virada do Fluminense, chuta a bola, passa raspando para fora, perdeu o gol aos 34 minutos do segundo tempo, seria o gol da virada. O Fluminense quase foi castigado por esse lance aí, aos 35,5, logo de cara, o Vitinho dá um chute de fora da área, ainda bem que foi lá, foi para fora, foi um chute perigoso de fora, tá livre ali, cadê a marcação do Fluminense? Estava livre ali o Vitinho. Aos 44, o Rodrigo Caio faz uma falta. Isso, o Rodrigo Caio foi uma falta feia no Casares. Para mim, era uma falta para expulsão. O Fred até botou isso nas redes sociais. Cadê o VAR? O VAR marca o pênalti contra a gente, mas não marca a expulsão do Rodrigo Caio. Falta feia, só foi amarelo. E o Fla-Flu acaba 1-1, mas não acabou fora de campo. Teve confusão, discussão do Fred com o dirigente do Flamengo. Parece, pelo menos ouvi falar que o presidente Mário Bittencourt também teve alguma coisa lá. Ouvi falar, não cheguei a confirmar, né? Teve discussão, coisa e tal. Depois na entrada dos vestiários ali também teve discussão. Esse deixa disso, confusão. Tinha até Valente lá, daquele famoso me segura se não vou. Teve até isso. Enfim, Fla-Flu quente dentro e fora de campo. A próxima partida entre os dois será no próximo sábado, no mesmo horário, 9 horas e 5 minutos.
Record também passará para todo deve passar para todo o Brasil como fez agora, né? E se der empate, não tem vantagem para ninguém, é pênalti. Então, principalmente como acabou o jogo com confusão fora de campo, vai ser quente, hein? Bom, uma informação importante mas, pô, Alexandre, mas essa discussão foi o quê? Com o dirigente do Flamengo? Que história é essa? Não era para não ter público? Pois é, gente. Houve. A FERJ liberou que cada clube chamasse 150 convidados para assistir esse jogo. 150 convidados. Pela informação do site All Sport, o Fluminense não quis usar a sua cota. Tinham 148 lá, provavelmente todos chamados pelo Flamengo, por patrocinadores. Não sei se são todos do Flamengo, mas eu vi também informação que tinha gente de patrocinador, coisa e tal, não sei o quê. Enfim. E esses convidados, né, pelas informações do All Sport, não seguiram muito bem os protocolos de segurança, não. Quer dizer, ainda teve discussão, confusão, ajudaram a arrumar confusão, né? No meio da pandemia. E aí a FERJ, o Flamengo, ainda fica insistindo de ter público na próxima partida do segundo jogo. A prefeitura já negou mais uma vez, disse que não tinha condições. Se fosse liberar, seria para liberar para 18 mil pessoas no Maracanã. Quer dizer, os caras não conseguem controlar 148 camaradas. Vai controlar 18 mil pessoas? Complica, né? O Maracanã vai levar até uma multa, né? Porque, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tanto a FERJ quanto o Maracanã não consultaram a Secretaria Municipal de Saúde para que houvesse esses convidados, né? Não era para ter público, seja público pagante ou não pagante, não era para ter. Como não houve a consulta, a administração do Maracanã vai levar uma multa. Vai levar uma multa de cerca de R$ 14.060. Não é muito, né? Mas moralmente, ó, brincadeira, né? Digamos assim, né? Então vamos ver, gente, como é que vai ser o Fla-Flu da próxima semana. Mas antes, nós temos o confronto contra o Junior Barranquilla na próxima terça-feira, dia 18, 9h30 da noite. Fluminense Junior Barranquilla no Maracanã. O SBT vai passar, a Fox Sports vai passar, por você que quer ver o Flusão aí, o Face deve passar, né, por causa daquele acordo da Fox com o Face, né? Acredito que o Face passe também. E o Fluminense só precisa de um empate para obter a sua classificação. Vamos ver como é que o Roger Machado vai montar o time. Ele já falou após o jogo que talvez deva entrar o Casares no time, aí sairia o Nenê. E talvez entre o Luiz Henrique no lugar do Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira foi mais ou menos essa partida. Talvez volte o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique talvez ajude mais o Egídio na marcação lá. Tiraria lá, daria uma retaguarda maior, uma ajuda maior lá ao lateral esquerdo Egídio, né? Bom, é importante falar de Libertadores. No vídeo passado eu cheguei a comentar que o Fred eu cheguei a dizer que o Fred era o segundo maior artilheiro. Na realidade eu queria falar o terceiro, acabei sem querer falando o segundo. O Fred não é o segundo maior artilheiro entre os brasileiros. Ele é o terceiro maior artilheiro entre os brasileiros, apenas o terceiro. O primeiro é o Luizão com 29, o segundo é o Palhinha com 25 e o Fred está junto com o Célio, que jogou no Nacional do Uruguai, com 22 gols. De qualquer forma, uma grande marca e, se Deus quiser, ele vai continuar fazendo gols, né? O que a gente sempre torce, né? Enfim, outra informação importante sobre as vacinas, né, que eu comentei antes, que a final da Libertadores da Sul-Americana foi para o Estádio Centenário. Aquela situação das doses da vacina com o governo uruguaio ajudando obviamente influenciou, mas também, vamos ser justos com o governo uruguaio, o Uruguai é um dos países que está mais avançado em relação à vacinação da sua população. Até o dia 12 de maio eles tinham vacinado 36% da população. Quer dizer, 36%, pelo menos 36% da população teria tomado pelo menos a primeira dose. Então, como é um país que está bem avançado e a Conmebol tem intenção de realizar as partidas finais da Sul-Americana e da Libertadores com o público,
Isso foi outra coisa, foi outra situação que contribuiu para que as finais fossem lá no Estádio Centenário de Montevidéu. A Conmebol divulgou que a final da Libertadores de 2022 vai ser em Guayaquil, no Estádio Monumental, onde o Fluminense enfrentou o Junior Barranquilla na última partida na penúltima partida da Libertadores pela terceira rodada, né? E Brasília vai sediar em 2022 a final da Sul-Americana. Eu, como tricolor, eu quero que o Fluminense, obviamente, não esteja em Brasília, que ele esteja no Centenário esse ano e no Monumental de Guayaquil no ano que vem. Óbvio, né? Bom, deixa Brasília para outras equipes, o pessoal sempre deixar, né, o pessoal lá disputa lá. Beleza. Bom, o Nino foi convocado para a seleção olímpica, agora saindo um pouco de Libertadores, o Nino foi convocado para a seleção olímpica, né, para os amistosos. Pode ser, quem sabe, que na próxima convocação, já para as Olimpíadas de Tóquio, ele figure na relação. Parabéns ao Nino. Tá jogando muito, até mais do que o Lucas Claro nesse 2021, né? Ele vai desfalcar o Fluminense nesses amistosos nas partidas da Copa do Brasil contra o Bragantino e contra o São Paulo e Cuiabá nas rodadas iniciais do Brasileiro. Mas enfim, ainda bem que o Fluminense trouxe o David Braz e o Manuel para poderem amenizar essa saída do Nino para servir a seleção brasileira. E de qualquer forma é importante ter um jogador do Fluminense na seleção brasileira. Na história do Fluminense tem vários, né? Vários. Didi, Gerson, Rivelino, enfim, Castilho, entre outros. Fred, né? Bom, vamos ver algumas informações aqui. Esse é bem importante, gente. O River Plate, o time do River Plate teve um surto no River Plate de Covid no elenco do River Plate. 15 jogadores infectados, a última informação agora há pouco à tarde, nesse domingo, 15 jogadores do River foram infectados. Titulares como o goleiro Armani, o meio-campista De La Cruz, o atacante Borré, são um dos nomes que estão infectados e talvez eles não joguem no dia 25 contra o Fluminense. Sinceramente, eu lamento muito, apesar de repente eles podem ser desfalques contra o Fluminense, mas eu lamento muito, eu gostaria que todos eles estivessem presentes na partida contra o Fluminense, sinceramente, que Covid-19 não é brincadeira, tomare que os atletas consigam sair dessa com saúde, todos eles, né? 15 jogadores, brincadeira, hein? Bom, e a gente termina aqui o nosso Flu na Lata com uma lembrança. Ontem, dia 15 de maio, o nosso grande artilheiro, Ézio, Super Ézio, Super Ézio, como diria o grande narrador Januário de Oliveira, se ele fosse vivo, ele completaria 55 anos. O Fluminense até lembrou gols dele nas redes sociais contra o Flamengo, né, já que era o dia do confronto com o Flamengo, né? O Ézio, que marcou em 236 jogos com a camisa do Fluminense, marcou 119 gols. Uma dúzia, 12 gols contra o rubro-negro da Gávea. Bom, uma bacana homenagem do Fluminense ao nosso eterno Super Ézio. Cara, no dia que o Ézio faria aniversário, se estivesse ainda conosco aqui, hoje ele mora no céu, né? No dia do aniversário do Ézio, o Fluminense não poderia perder pro Flamengo, não é mesmo? Bom, galera, é isso aí. Saudações tricolores e vamos aguardar Fluminense e Junior Barranquilla na terça e sábado, mais um Fla-Flu. Saudações tricolores e até a próxima. Até!